Fala, consagrados, tá bom? Tô bom também. Eu sou o Felipe e esta é mais uma meditação para o tempo do advento aqui no Luangas Class. Então já dá aquele like maroto, compartilha para eu, você e mais um meditarmos juntos em preparação para o Natal. Hoje nós vamos meditar a respeito da encarnação do Verbo e a kenosis de São Paulo. Para isso, nós vamos pegar a citação da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Escute. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou. Ele conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, sobre a terra e abaixo da terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Este poema de São Paulo, ele expressa justamente a kenosis, que vem do grego, que quer dizer rebaixamento, abaixar-se, diminuir-se, humilhar-se, em que justamente o Deus soberano, ele não coloca a sua grandeza como uma condição de manter-se nisso, mas deixa isso de lado e se abaixa na condição de servo. Veja que São Paulo coloca na carta dos Filipenses que ele se rebaixa à condição de servo. Ele não fala nem sequer a condição de homem. Ele coloca como o homem no nível mais baixo, como aquele que se coloca como escravo, servidor, aquele que deve obediência aos demais, servidão. É realmente um rebaixar-se. Diante disso, nós meditamos que o Cristo, assumindo a condição humana, se fazendo criança, por nos amar, querendo o nosso amor, ele assume isso necessariamente como que uma entrega, como que uma prestação de serviço. Ele quer fazer esta obra de salvação para cada um de nós, promover a salvação, e sendo Senhor, ele faz-se servo. Nós temos que entender claramente, mais ou menos na ideia do Deus forte que se faz fraco, que para ele ser servo, antes de mais nada, ele é Senhor. Pensemos o seguinte: na criação do universo, a Santíssima Trindade realizou a obra, por mais que chamemos o Pai de Criador, mas a obra da criação foi feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Portanto, aquele que cria é Senhor de sua obra, é dono dela. Portanto, Jesus Cristo não é nada mais nem menos do que dono de todas as coisas. Portanto, nosso. Ele é nosso Senhor. Ele tem o direito de posse. Pertencemos a Ele, somos dele. Portanto, pensar que Ele é dotado deste senhorio já nos faz pensar, Ele deixou este poder, deixou esta condição para obedecer, servir, rebaixar-se àqueles que Ele mesmo criou. É muito profundo isso, porque justamente a kenosis, ela mostra um abaixamento no sentido profundo. Quando falamos em outras traduções que Cristo não usou do seu ser Deus como uma usurpação, ele necessariamente mostra um despojar-se. É bonito até nós ouvirmos ele falar, despojou-se de si mesmo. É aquilo do sair de si. Nós humanamente entendemos muito que nós somos chamados a muitas vezes sairmos de nós para servirmos os outros. Ou como diz algumas frases aí de Instagram e Facebook, eu guardo a minha tristeza no bolso para socorrer a do outro. Da mesma forma, ele guarda no bolso toda a sua realeza sendo Deus. E assume a condição de escravo, sendo rei dos reis e senhor dos senhores.
Mas Santo Afonso, ele nos propõe que necessariamente ele se faz servo, mas necessariamente para quebrar os grilhões da escravidão daqueles que estavam como escravos. Santo Afonso, ele cita a partir de um texto de Isaías. Isaías predissera que nosso divino Redentor destruiria o império que o demônio exercia sobre os homens. Quebrastes o cetro de seu exator. Por que o profeta chama de exator ao demônio? Porque, diz São Cirilo, esse bárbaro senhor costuma exigir dos pobres pecadores, que são escravos seus, enormes tributos de paixões desregradas, ódios e afeições más, que formam outras tantas cadeias, de que se serve para os prender com mais força a seu jugo e para os flagelar. Nosso Senhor veio, pois, à terra para arrancar-nos das mãos deste cruel inimigo. Mas como? Que meio empregou para nos libertar? Ei-lo, responde São Paulo, existindo na forma ou natureza de Deus, não julgou que fosse uma rapina o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Era o unigênito de Deus, igual a seu Pai, eterno como seu Pai, todo-poderoso como seu Pai, imenso, infinitamente sábio e feliz, soberano Senhor do céu e da terra, dos anjos e dos homens como seu Pai. Todavia, por amor do homem, humilhou-se ao ponto de tomar a forma de servo, revestiu-se de carne humana e tornou-se semelhante aos homens, e como estes por seus pecados se tornaram escravos do demônio, tomou a natureza humana para os resgatar, satisfazendo com suas dores e sua morte a justiça divina, e tomando assim a pena que os homens mereciam. Vejam que interessante. Ele justamente quer promover a redenção entrando na fraqueza. É o que nós falamos no primeiro dia de meditação. Ele não olha por fora. Ele abraça a condição. Portanto, a meditação da Kênose de São Paulo, ela nos mostra que Deus, ele promove esta destruição das cadeias do pecado, aprisionando a si mesmo nelas. Interessante que São Paulo também fala, né? Cristo é Deus que se fez pecado por nós. Eu lembro que uma vez eu ouvi isso e fiquei escandalizado. Nossa, Deus se fez pecado? Sim, Deus em sua grandeza se faz pecado por nós. Assume a nossa condição de miséria para libertar-nos dela. Portanto, nós já vemos aqui mais um motivo que nos constrange. A figura do menino de Belém é uma figura daquele que quer assumir a nossa condição porque quer nos ver livres. Quer nos tirar desta condição de pecado. E é interessante que essa frase que foi colocada em Santo Afonso é muito interessante até para nós meditarmos que os nossos pecados, eles não são um prazer. Os nossos pecados são um grilhão. Como disse São Cirilo, esse bárbaro senhor costuma exigir dos pobres pecadores, que são seus escravos, enormes tributos. O que são esses tributos enormes? Paixões desregradas, ódios, afeições más. Você percebe? Necessariamente o que a gente mais gosta. Nossos prazeres mais íntimos, nossos pecadinhos de estimação, são necessariamente estes que nos aprisionam. Portanto, Cristo, assumindo a nossa fraqueza, ele vem quebrar as nossas cadeias e nos tornar livres para amar. Que a Virgem Santíssima, a Mãe do Verbo encarnado, nos ajude a entender que realmente estamos presos nas grilhões do pecado. E que acolhamos neste Natal este Senhor, que se rebaixa para nos engrandecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com isso encerramos mais uma meditação. Obrigado por ter acompanhado ela. Dá aquele like, compartilha e eu conto com você em mais um dia de meditação, nos preparando para o Natal.
Salve Maria!